Um velho está morrendo. Médicos e enfermeiras de aventais brancos se ocupam em torno da cama dele. Instrumentos tilintam em uma bandeja de metal. Espetam uma seringa no braço. As vozes abafadas ao redor parecem as mesmas que ele ouvia quando era uma criança pequena e adormecia nos braços da mãe. Introduzem um cano na boca dele. Um tinido metálico e depois o empurram por cima de uma maca, por um corredor muito longo, estreito e escuro. Acima de sua cabeça, bem no alto, brilha uma luz. Como está deitado, ele vê bem. Escuta uma voz, a de seu filho mais velho. Ele ainda está consciente? Não mais, na verdade. Já está longe, muito longe, você sabe. O corredor se tornou ainda mais estreito, a luz acima dele ainda mais distante. E então as vozes desaparecem. De repente, ele se dá conta de que não vê mais nada, não escuta mais nada e não sente mais nada. Ele está no escuro. Será que alguém vai chegar? Será que alguém vai acender a luz de novo? Será que ainda tem alguém ao lado dele? Será que estão todos em torno dele, seu filho e os outros, e perscrutam seu rosto de cera, perguntando-se, atrás desse rosto muito distante, fora de alcance, subsiste um resquício de consciência? Ele tenta levantar uma pálpebra, não consegue. Tenta gritar, mas não escuta a si mesmo. Quem o escutará se nem ele mesmo se escuta? Será que está em coma? Ou será que morreu? Isso que está acontecendo aqui com ele não é simplesmente a morte? Mal pensou e já soube a resposta. É exatamente isso. É a morte. Estou morto. Por outro lado, se ainda consegue pensar que está morto, é porque seu cérebro ainda funciona. Seu sangue continua a correr, seu coração não parou de bater. Ocorre-lhe a ideia de que isso que nele permanece consciente, isso que nele consegue dizer estou morto, isso é a alma dele. É o que não pode perecer. Será que já o enterraram? Não há sensação alguma, não há como saber. Não há como se situar num espaço, como medir o tempo. É assustador. O mais assustador é ainda estar consciente. Se ao menos conseguisse perder a consciência, se ao menos tudo se apagasse, se ao menos ele conseguisse dormir. Dormir e talvez sonhar. Para adormecer, ele tenta contar carneirinhos. Tranquilamente, sem pressa, mais carneiros que a Austrália jamais terá. Ele conta, conta, conta e chega um momento em que percebe que está em 998 milhões de carneirinhos. 998 milhões de carneirinhos que ele visualizou e contou um por um. Assistiu saltar, um por cima de uma cerca, em um campo ensolarado. Digamos que seja um carneirinho por segundo, o que parece razoável. Isso dá 60 carneirinhos por minuto, 3.600 por hora, 86.400 carneirinhos por dia, 12 dias de contagem para 1 milhão de carneirinhos e para quase 1 bilhão, o número a que ele chegou, cerca de 12 mil dias, ou quase 30 anos. Ele acreditava estar contando por cerca de meia hora, mas eis que faz 30 anos que conta carneirinhos. Droga! Está claro que se não quiser ficar louco, ele precisa encontrar outra ocupação que não contar carneirinhos. Qual? Reviver toda a sua vida? Dedicar sua eternidade a uma autobiografia eterna? Com todo o tempo para entrar em detalhes, um século para contar a si mesmo um café da manhã de 15 minutos? Ou então, repetir sem fim um mantra, como os místicos? Ser absorvido pelos problemas do xadrez? Refazer mentalmente a forma do tai chi, com todo o tempo diante de si,
para se tornar um grande mestre? Lembrar os quartos em que dormiu, os hábitos que alimentou, os lugares onde morou, o conteúdo de cada gaveta nos lugares onde morou? Lembrar todas as vezes em que fez amor? E com quem? E a sequência de posições? Passar a eternidade se masturbando sem sexo, sem corpo, sem sensações? Esquisito. Estar morto e conservar a consciência de si mesmo. Prisioneiro da prisão mais perfeita, quando você não é nada além de uma consciência, não pode escavar um túnel para fugir. Por outro lado, quando você não é nada além de uma consciência, pode imaginar que escava túneis. Então ele passa a fazer isso. Decide construir sozinho, mentalmente, do fundo do seu túmulo, caso esteja enterrado como pensa estar, um túnel que ligará, sob o Canal da Mancha, a França à Inglaterra. Ele começa a desenhar mapas, depois constrói, depois fracassa, depois recomeça do zero porque esqueceu de considerar as marés. Ele não pula nenhuma etapa. Se uma tarefa demanda 10 operários, ele será cada um desses 10 operários. Ele é o escafandrista cujo tubo de oxigênio se rompe e o mergulhador que salva o escafandrista de se afogar. Ele é todo mundo. Ele está em todos os lugares. Ele tem o tempo inteiro. Nem mesmo em alguns milênios o túnel estará pronto. É mais construtivo do que contar bilhões de carneirinhos e também mais prazeroso. Nesse movimento, ele se lança na construção de uma cidade nova, maior do que Brasília. Cada prédio, cada bloco de concreto, cada maçaneta, cada interruptor, o sistema elétrico que alimentará cada interruptor. Nada fica de fora, e ainda que seja puramente mental, tudo funciona. Por que não mirar ainda mais alto, então? Por que não criar a vida? Como criar a vida? Não há nada muito misterioso. Criando uma célula. Ainda mais ignorante em embriologia do que em arquitetura, ele não pode delegar nada a operários imaginários. Precisa fazer tudo por si mesmo. Sabe apenas que uma célula se divide em duas células, que por sua vez se dividem até que uma montanha de células se torne alguma coisa observável ao microscópio. Mas não é fácil transformar a si mesmo em célula quando aquilo a que se foi reduzido, isso que ainda se pode chamar de eu, é infinitamente menor e mais imaterial do que uma célula. É preciso se concentrar para aumentar 1 bilhão de vezes. E ele se concentra. Concentra sua consciência em um ponto que pouco a pouco cresce e se torna uma célula, que se divide em outras duas, que por sua vez se dividem, até que esse conjunto de células se torne algo como um corpo rudimentar, algo que pode se mover em um espaço e conhecer sensações. Ele sente o mesmo que um astronauta deve sentir ao pisar no chão depois de uma longa viagem interestelar. Ele pisa no chão, ele aterriza. Ele não foi queimado, ele não morreu, ele está feliz. Ele não tem boca para rir e gritar de alegria, ainda não. E de repente, sim, ele se dá conta de que tem uma boca, uma abertura, uma fenda que vai se tornar uma boca com dentes, uma língua. A consciência dele habita a partir de agora um cérebro feito de células que se prolonga em uma massa ainda informe, uma espécie de bolsa que logo terá membros, órgãos, um sexo, um cu, e tudo isso será ele. Agora ele pode dormir. Enfim, ele dorme, um sono perfeito e feliz. Não há nada melhor que esse sono, nada melhor do que se banhar no doce calor das águas amnióticas. Ele é um embrião e logo será um corpo que com empenho continua a se ramificar e crescer. O corpo de quem? O corpo do quê? Ele ainda não sabe, mas não importa. Seja o que for, vai viver a vida que lhe foi concedida.
Se tiver de sair da matriz como uma espécie de formiga, sem problemas, ele será uma formiga. Qualquer vida vale a pena. Ele não tem vontade nenhuma de sair do sansara. Tudo o que quer é ser vivo novamente. Além disso, ele tem sorte. Ele é um feto, logo depois um bebê humano, que já dá pequenos chutes. Chega um momento assustador em que o meio quente e líquido onde ele cochilava tranquilamente se esvazia de uma vez só. É como estar em um submarino que afunda. Ele engole água, mas não se afoga. Ele entra em um túnel escuro, quente e pegajoso. Não dá para respirar. Não surpreende que tantas pessoas revivam isso em seus pesadelos. Ele escuta barulhos, vozes. Esses barulhos e essas vozes que iam desaparecendo quando ele morreu se aproximam agora. Ou, na verdade, é ele que se aproxima. O túnel se transforma em um escorregador e ele escorrega. Um grande raio de luz o cega. É a saída. A mãe dele empurra, a mãe dele grita. Ele chegou. É ele que grita agora. A vida dele começa.